Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Vieira Ramos e vou apresentar um relato de caso sobre arritmias ventriculares induzidas por picada de cobra em equinos, obtido aqui no Hospital Veterinário da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, sob orientação do professor José Correia de Lacerda Neto. Bom, sabemos que o envenenamento por picadas de cobra, principalmente aquelas da família Viperidae, tem uma grande importância clínica em equinos, e aqui no Brasil nós destacamos a importância das picadas, dos envenenamentos causados por cobras do gênero Bothrops, diferente daquelas observadas na maioria das descrições científicas que dizem respeito, principalmente nos Estados Unidos, sobre a grande incidência desses acidentes causados por cobras do gênero Crotalus. De maneira geral, os efeitos causados pela peçonha se compreendem lesões teciduais, coagulopatias, neurotoxicidade e, principalmente, lesões miocárdicas. Dentre essas lesões, né, grande parte dessas lesões possuem pouca descrição ainda na literatura, mas daquelas elencadas por outros autores, nós temos principalmente taquicardias sinusais, despolarizações atriais e ventriculares prematuras, ritmo idioventricular acelerado, taquicardias supraventriculares, fibrilação atrial e, eventualmente, pausas e bloqueios sinusais, menos comum, né? A maior descrição que nós vemos são de taquiarritmias, principalmente essas descritas acima. Ambas com algumas ocorrências causadas por cobras do gênero Bothrops e principalmente aquelas do gênero Crotalus. Nesse caso, que nós atendemos aqui no hospital veterinário, uma égua manga larga marchador, com 4 anos de idade, deu entrada com queixa, né, com histórico de envenenamento causado por uma picada de cobra do gênero Bothrops. Muito bem, na avaliação inicial foi detectada frequência cardíaca igual a 80 batimentos por minuto, alterações auscultatórias compatíveis com taquiarritmia ventricular, que foi explorada de maneira mais específica pelo exame eletrocardiográfico feito posteriormente. A paciente apresentava também taquipneia e mucosas hiperêmicas com aumento no TPC. A avaliação eletrocardiográfica foi realizada após o atendimento inicial da paciente, 24 horas após a sua admissão pelos residentes do hospital veterinário, e foi utilizado o método de Dubois para obtenção das 6 derivações frontais, 3 derivações bipolares e 3 derivações unipolares após a identificação de arritmia compatível com taquiarritmia ventricular feito na ausculta cardíaca. Foi observado, então, nessa paciente, episódios de bigeminismo ventricular, que são batimentos ectópicos acoplados a batimentos normais, bigeminismo ventricular com pares de despolarizações ventriculares prematuras, ou seja, dois batimentos ectópicos na sequência de um batimento sinusal e, eventualmente, ocorrências de taquicardias ventriculares monomórficas, todas elas com característica paroxística, ou seja, que se resolviam com uma duração curta e cuja resolução acontecia de forma espontânea. Durante essas ocorrências, principalmente as ocorrências de bigeminismo ventricular, foi observado uma dissociação atrioventricular incompleta, ou seja, os batimentos de origem sinusal eles eram bloqueados por conta do período refratário absoluto que se encontrava os ventrículos devido às ectopias, às despolarizações ventriculares prematuras, e dessa forma não havia essa conexão, essa ação da despolarização sinusal para com a despolarização ventricular, né? Caracterizando então uma dissociação atrioventricular incompleta. Além disso, foi observado variação de acoplamento, ou seja, intervalos que não eram constantes entre os batimentos sinusais e as despolarizações ventriculares prematuras, que, associados a outros sinais, indicavam a presença de uma região, de uma, de uma característica de reentrada, ou seja, uma porção que muito provavelmente houve uma lesão miocárdica que permitia a circulação, ou como o próprio nome diz, a reentrada desse estímulo
que ficava circulando por aquela área e então promovia essas taquiarritmias ventriculares com essa desconexão do ritmo sinusal. Também nos casos de bigeminismo ventricular com pares de despolarizações ventriculares prematuras, essa característica de reentrada foi observada e também observava-se em alguns momentos a formação de batimentos de escape, que são batimentos de origem sinusal que atingem a região ventricular e a região juncional durante o período refratário relativo ou até mesmo fora do período refratário dos ventrículos, permitindo que houvesse um reset daquela região, uma pausa devido a esse conflito de estímulos, e então um novo batimento sinusal que era gerado permitia com que houvesse a despolarização ventricular oriunda, né, decorrente desse estímulo que passava ali de uma forma fisiológica pelo nó atrioventricular. Diante disso, esse relato mostra a importância das avaliações eletrocardiográficas e cardiológicas, de modo geral, em cavalos que foram acometidos por envenenamento. Sabe-se dessa importância, sabe-se das ações cardiotóxicas da peçonha e, por conta disso, o acompanhamento cardiológico desse paciente deve ser feito de uma forma intensa e contínua, principalmente de 24 a 48 horas de evolução. Além disso, até onde os autores puderam apurar, esse é o primeiro relato que descreve em detalhes as ações eletrocardiográficas da peçonha de cobras do gênero Bothrops em equinos. As referências utilizadas para a confecção desse relato estão apresentadas e agradeço a todos pela atenção.